Fiquei surpresa que a irmã Paula chegou ali e falou para eu tomar a palavra, né? Acho que vocês não esperavam eu aqui, né? Mas realmente não sou eu que estou aqui. Quem está aqui esta noite é o Espírito Santo de Deus e é Ele que vai falar aos nossos corações, né? A irmã Paula, as irmãs ali já têm dirigido a oração, mas eu senti desejo ainda de nós todos agora ficarmos em pé, né? E vamos elevar os nossos pensamentos ao trono da graça neste momento e pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha falar conosco bem de perto nesta noite, né? Vamos levantar as nossas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, ó Pai querido, mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor, juntamente aqui com os Teus servos, Senhor bendito, que estão aqui reunidos, Senhor, e nós sabemos, ó Pai querido, nós temos certeza, Senhor, que Tu estás aqui presente conosco, Senhor, porque Tu prometeste, Senhor, e na Tua palavra, Tu disseste que aonde estivesse dois ou três que estivessem reunidos no Teu nome, Senhor, Tu estarias no meio deles. Então, nós aqui estamos, Senhor, em um número maior ainda do que 2 ou 3, mas não é por isso, Senhor, porque Tu habita nos nossos corações, e quando nós nos aproximamos de Ti, Senhor, mesmo nós, Senhor, sozinhos, um ali somente, e com o Teu Espírito Santo, e com o Pai e o Filho ali junto conosco, nós, Senhor, sentimos a Tua presença, nós sentimos Tu falar conosco. Senhor, vem, ó Pai querido, mais uma vez nesta noite, Senhor, ao nosso encontro, ó Pai querido, falando aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Eu me sinto muito grata, mas ao mesmo tempo assim, né, com muita responsabilidade. E quando o pastor Daniel falou que se eu pudesse com meu esposo chegar nesta noite até aqui para dar uma cooperação, eu tremi as pernas, né? Mas nós temos que estar preparado. O soldado, ele está preparado. As armas nós temos, né? A arma nós temos que é aqui, a palavra de Deus. Aí eu até falei, pastor Daniel, na realidade Deus já havia colocado assim uma palavra no meu coração. Eu disse, mas a gente precisa, mesmo quando Deus dá a palavra, tu não pode chegar aqui na frente e, que nem diz, e lançar. Você primeiro tem que pegar, levar no forno do Espírito Santo, para que o negócio fique assado, para que cozinhe, né? Porque ninguém vai gostar de comer um alimento cru, né? Então eu pedi, Senhor, esteja no nosso meio. Eu não sou nada, eu sou pequena, mas Tu, Senhor, eu somente sou o canal, eu somente sou o vaso, como cada um de nós somos vaso, né? E na palavra do Senhor diz que o vaso, barro como nós somos, mas que Deus coloca as preciosidades dele nesse vaso de barro, né? Então nós somos o vaso de barro e nós precisamos estar sempre prontos para entregar aquilo que o Senhor deseja para cada um. Então, eu quero nesse momento pedir que a igreja se coloque em pé. Estou com um pouco de, assim, não gripe agora, mas como é que fala? Sequelas da gripe, aí a garganta meio irritada. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 11, e o versículo 28. Mateus 11, 28. E que nos diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, né? Amém?
11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outra tradução, acho que vocês talvez tenham, todos que estáis cansados e oprimidos, que sobrecarregados seria a mesma coisa. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Podem se assentar. Quando Deus, assim, colocou no meu coração essa palavra, eu comecei a orar, assim, meditar a respeito dela. E não tem nada a ver, assim, o que eu vou falar, assim, agora, que não é o testemunho da minha vida que eu vou falar, não. Mas, pela misericórdia do Senhor, eu nasci num lar cristão, que isso não salva ninguém. Nós precisamos ter o nosso real encontro verdadeiro com Jesus. Porque tem um dizer assim, lá fora, né? Que filho de peixe, o que é? Peixinho é. Filho de peixe, peixinho é. Agora, filho de crente, não é crentinho. Ele tem que se converter, né? Mas eu tive essa oportunidade de nascer num lar cristão, o meu pai como sendo um obreiro do Senhor, evangelizando em muitos lugares, e a gente cresceu trabalhando com ele na obra. E vendo muita coisa que acontecia, como ele trabalhava, e nós cooperávamos com ele. Na nossa casa nós tínhamos uma orquestra. Cada um ali, né, tocava um instrumento ali. E era muito interessante, era pesado, porque a obra de Deus não é fácil, mas nós viajávamos muito lá para os interiores, e fazendo cultos e pregando a palavra do Senhor. Por que eu falei isso? Porque esse texto que eu li, eu não sei se vocês já perceberam, mas aonde que a gente lê? Quando que a gente lê esse texto, que Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando que a gente lê? Quando que é lido nas igrejas, nos cultos? Quando que é lido? Nos cultos públicos, né? Cultos de evangelismo, cultos evangelísticos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí eu comecei assim a meditar, mas Senhor, essa palavra, como é que é? Essa palavra, vinde a mim, tipo assim, para quem que eu vou falar, né, por exemplo? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Até eu escrevi assim, porque a idade assim vai pegando, né? E às vezes a gente esquece assim uns pontos, mas eu escrevi aqui, isso que eu falei, eu só vou repetir. Eu sempre ouvi essa palavra sendo pregada em cultos evangelísticos, direcionados a pecadores, né? Mostrando para eles o quanto Satanás carrega as criaturas, sobrecarrega elas com os fardos pesados do pecado, escravizando eles com vícios, e muitas maneiras, impossibilitando aquela vida de ser uma pessoa livre.
ela é sobrecarregada, ela é subjugada. Então, é o que eu sempre escutava, e os pecadores, as almas chegavam, né? Ah, vai ser aliviado, então, eu quero. Quem que não quer? Quem que não quer ser livre daquele fardo, né? Quem que não quer? Entende? Então, até aqui fala assim, eu anotei aqui que na tradução que fala oprimido, oprimir é o mesmo que dominar, humilhar, sobrecarregar. É a alma oprimida quando ela está lá no mundo. Então nós somos os privilegiados que nós aceitemos Jesus. E nós chegamos aqui e estamos servindo ao Senhor. Maravilha, né? Muita maravilha. Só que a palavra, que eu não vou dizer mensagem, porque eu não sou pregadora, eu vou, como é que fala? Repartir aquilo que Deus me deu. Mas dá para dar assim um títulozinho. Aprendendo com Jesus em 3 passos. Aprendendo com Jesus em 3 passos. Por quê? Aqui diz assim, que daí eu falei que nessa mensagem Deus me deu algo que se refere a nós que aqui estamos. Nós que aqui estamos servindo ao Senhor. Nós que estamos aqui. Que nós aceitemos o convite de Jesus, né? E estamos nessa caminhada cristã. Por isso que eu coloquei aprendendo com Jesus em 3 passos. Primeiro, no verso 28, Jesus, ele faz um convite. Ele convida. Ele diz assim, vinde a mim, vós, todos que estáis cansados. Interessante, todos. Sem acepção. Não, mas eu não posso. Não, eu vou aceitar Jesus quando as coisas mudar lá em casa, quando eu arrumar minha vida, ou quando eu largar dos vícios. Aí depois eu vou pensar, é o que as pessoas falavam quando o meu pai abria o convite para ele aceitar ou ela aceitar Jesus. Não, primeiro, não. Venha como estás. Jesus faz o convite. Ele diz, venha a mim, que eu vos aliviarei. Aí as pessoas vêm correndo. Quem que não gosta, né, de ficar aliviado? Só que, no verso 28, então, que ele nos convida a todos, sem acepção, que nem eu falei. Quem não vier é porque não quer. Mas nós chegamos aqui e graças a Deus, aqui nós estamos. Então ele nos livra do peso do pecado, dos vícios, ele nos limpa, né, nos purifica, faz uma limpeza geral e nós aqui chegamos e aqui estamos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Nós demos o primeiro passo, né, irmãos? Nós demos o primeiro passo. Nós chegamos a Jesus. E aqui daí nós ficamos felizes, servindo ao Senhor. Só que no verso 29, nós continuamos lendo. Aí o que Jesus disse? Daí ele vem com uma ordem. Porque daí nós já somos dele, nós aceitemos dele, ele vai começar a dirigir a nossa vida. Então daí Jesus, o que ele fala? Tomai sobre vós. Tomai. Um verbo, né? Do verbo tomar. Tomem. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa parte aqui, eu penso que é muito interessante. Quantos aqui, claro, eu penso que todos, mas talvez dependendo, não sei, de região, quantos sabem o que é um jugo? O que é um jugo? Quem não sabe pode levantar a mão. Todos sabem, né? O que é um jugo. Tá. Então, o que é o jugo? Vou dar só uma explicadinha, né?
O jugo é uma peça de madeira que ela é usada para atrelar os bois para eles fazerem o trabalho. Ou eles vão puxar um carro, uma carroça, ou eles vão com aquele arado arar a terra. Eu vi muito disso no interior, quando nós viajávamos, eu vi muito aqueles bois lá suando e arando a terra e puxando. E os dois ali, que na nossa região é chamado, na nossa lá, canga. Quantos conheceram por canga, né? A canga, daí eu chegava lá fazer culto na casa dos colonos, estavam eles ainda acabando de tirar aquilo do pescoço dos bois e vinham para dentro de casa para assistir o culto ainda, né? Eu lembro bem ainda isso. Então é isso que é um jugo. Aí, nós gostamos de chegar aqui na casa do Senhor e levantar a nossa mão. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz. Só que quando é para nós daí seguir a ordem de Jesus, não, peraí, Senhor, peraí. Eu já estava lá no mundo, sofrendo, não sei o quê, e papapá. Agora você pede, não, Jesus, tu pede para eu colocar agora o meu pescoço embaixo do jugo, mas aquilo dói, aquilo machuca, assim, o pescoço dos animais. Imagina nós colocar o nosso pescoço embaixo de um jugo. Não, Senhor, peraí, tem, não aqui, né, mas tem igrejas por aí que eles ensinam que somos livres, que nós somos livre para fazer o que quiser. Então, nós fiquemos limpos, Deus nos limpou pela palavra, estamos limpos, estamos livres do fardo, do peso, do pecado, dos vícios, de tudo lá o que era ruim e que o Satanás escravizava nós. Aí nós chegamos na casa do Senhor e nós não queremos fazer nada. Até lá no Brasil tinha uma expressão, não, eu sou só membro de banco. Não, eu sou só membro de banco. Daí alguém brincava e dizia, membro de banco são os pregos. Nós não somos membros de banco. Nós somos servos do Senhor, servindo ao Senhor aqui. Mas Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. Então esse é o segundo passo que nós temos que dar na vida cristã. É o segundo passo que nós temos que dar. Eu não sei se tem aqui, todos os que estão aqui já são mais conhecedores, quero dizer assim, há mais anos aprendendo essa caminhada, ou talvez tenha ainda alguém que são novos na caminhada, que aceitaram Jesus há pouco tempo e que estão ingressando nessa caminhada, que eu não conheço bem assim, de um por um. Os irmãos, mas nós precisamos crescer na vida espiritual, precisamos crescer. Quem sou eu assim? Eu não vim aqui para ensinar, eu não vim aqui para ensinar ninguém, apenas repartir, compartilhar com os irmãos aquilo que eu aprendi, por causa que se eu aprendi isso agora, do que sempre eu ouvia falar, então vamos compartilhar. Vamos compartilhar que essa mensagem, essa palavra é para nós também. Eu acho até que especialmente para nós. Diz, não, mas está muito sofrido. Não, eu vou tentar. Não, mas não vou colocar, não vou não. Vou ficar bem quietinho ali no meu canto e só venho assim na hora do culto ali, que nem diz mal a pena e daí já volto para casa e tal. Não é assim. Mas não vamos nos desesperar. Por quê? Porque o jugo, ele não é usado por um só. Não tem como um
que seja animal. Não tem como um animal puxar o jugo. Daí não, já é outra coisa, daí não se fala uma canga. Uma canga é para 2. Então, o que eu acho interessante, por que daí, esse que eu falei é o segundo ponto, né? O segundo passo. Mas daí vem o terceiro passo. O terceiro passo, o que é? É maravilhoso, porque Jesus está falando uma coisa que nós vamos entender aonde que Jesus está conosco. Aí Jesus diz, então, toma sobre você o meu jugo, e daí continua o terceiro passo junto já, e aprendei de mim. Como que nós vamos aprender com alguém que não esteja junto comigo? Como que eu vou aprender? Hoje tem, né? Online. Tu aprende à distância, né? Não, com Jesus é diferente. Nós só vamos aprender se Ele estiver juntinho com nós. E eu acho maravilhoso isso, porque esse jugo, ele não é pesado, porque Jesus está do outro lado. Jesus está do outro lado. Por isso que o jugo fica leve. Porque para nós é sofrido. Mas Jesus está ali. Ele está nos ajudando. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que o Espírito Santo, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos angustiados, o Espírito Santo, ele nos ajuda a carregar a cruz. É Jesus que está ali ao nosso lado, levando com nós aquela canga. Por que ele mandou? Foi Jesus que falou. Não foi nenhum discípulo, foi Jesus que disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu nem estou continuando falando, porque espera só um pouquinho. Aprendei de mim. Temos 2 mulheres na Bíblia, 2 irmãs, e que uma estava muito atarefada, com muitas coisas, mas a outra ficava sentada. Como era o nome dela? A Maria, né? A Maria ficava sentada aos pés de Jesus, aprendendo. Ela queria aprender. Então, se nós quisermos aprender mais do Senhor, é aquela tecla que o pastor Daniel sempre bate. É a comunhão. Se nós queremos aprender de Jesus, nós precisamos estar aos seus pés, estar ali com Ele. Senhor, está pesado, Senhor. Jesus, está doendo aqui, Senhor. Aí Jesus diz, espera aí que eu ergo um pouquinho mais do lado de cá e vai te aliviar. Porque Jesus está com nós, porque o jugo é para 2. E Ele vai com nós nessa caminhada. E o que eu tenho meditado assim, é tremendo. Porque no terceiro ponto, o que ele disse que é para nós, nesse terceiro ponto, que ele disse, aprendam de mim. O que ele quer que nós aprenda? Claro, muitas coisas. Mas aqui ele está falando de uma. E é sobre essa uma que eu quero falar. Porque às vezes nós queremos aprender de Jesus somente aquilo que nos satisfaz. Somente aquilo que satisfaz o meu ego. Somente aquilo que faz bem para mim. Agora, quando Jesus quer ensinar uma coisa um pouco mais pesada, uma coisa um pouco mais difícil. Eu lembro quando numa ocasião nós estávamos no Brasil, num grupo de irmãs, orando. Nós reuníamos para orar. E naquele dia, eu lembro, faz muitos anos, que já eu não estou novinha mesmo, faz anos, eu lembro que Deus usou uma das irmãs que estavam ali, falando assim,
que Deus estava assim mostrando para ela que a nossa vida cristã aqui teria momentos que nós ia passar por testes tão difíceis, que seria como aqui na vida secular, seria uma faculdade, uma universidade espiritual. De difícil que seria. Por quê? Para nós, quando nós entramos na escola, nós ganhamos uma cartilha para nós aprender as vogais, os números, 1, 2, 3, e ali vai, as letras, o alfabeto. Mas dali o negócio não fica ali. O negócio vai crescendo. À medida que nós quisermos estudar mais, os testes, as lições, vai ficando mais pesada. Vai ou não vai? Ou é tudo levinho? Não. Eu lembro, meu esposo, ele conta que o pai dele, assim, era muito exigente e não deixava ele brincar. Não, tem que estudar. E eles que tinham que se trancar no quarto e estudar. E a gente sabe, os que estudam aí para se formar médico, advogado, lá, coisas altas lá, da vida secular, eles ficam às vezes noites, madrugadas, estudando para passar nos testes. Por que na vida espiritual, e nós vamos pensar que é sempre sopa, que é sempre uma sopinha? Por que nós precisamos pensar isso? Não. Na vida espiritual, nós temos que continuar. A palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas esse conhecer, ele inclui testes difíceis. Mas vamos passar. Quantos querem passar no teste? Quantos querem? Eu quero. Vamos passar no teste? Vamos, em nome de Jesus. Então, o que Jesus está falando aqui, no terceiro ponto? Aprendei de mim. Esse aprendei de mim, que daí eu disse: Senhor, tem misericórdia de nós. E muitos de nós, às vezes, nós não queremos. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí eu estava pensando, por que será que Jesus falou isso? Por que ele falou: aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração? Porque não dá para Jesus, para nós estar no mesmo jugo ali com ele. E ele é manso, ele é humilde de coração. E eu sou brava. Eu sou uma mulher brava. Que nem a gente escutava. Aí meu pai, tentava, às vezes tinha uns irmãos lá meio exaltado. E daí meu pai, tentava, brigava lá, o irmão brigava às vezes, novo convertido, não estava ainda bem convertido, ou não queria se submeter ao jugo de Jesus, e brigava lá com o vizinho. Aí o meu pai falava: irmão, mas não é assim, irmão, não é. Não, irmão, o meu pai chamava ele pelo sobrenome. Não, pastor Micaliche, não. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Opa! Eu sou crente, mas o meu braço não é. E tinha outros que falavam assim: não, eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Esse não estava aprendendo com Jesus. Porque eu fui ver em vários lugares da palavra do Senhor, que diz que Jesus era manso, quando se precisou, uma hora lá, se precisou ele fazer uma limpeza no templo, ele fez. Mas aqui, quando ele estava até para ser crucificado, o Pilatos fazia perguntas para Jesus, e Jesus ficava calado, e não respondia.
E na palavra do Senhor diz que ele, como uma ovelha muda, Jesus foi levado como uma ovelha muda para o matadouro e não abriu a sua boca. Então, irmãos, nós estamos nessa caminhada, nós demos o primeiro passo, aceitemos o convite, fiquemos livres, limpo, maravilha, maravilha do céu. Aí o segundo passo, né, nós fizemos aquilo que ele disse: vinde a mim e depois tomai sobre vós o meu jugo. Só que daí quando chega na hora de aprender, como eu falei, nós queremos aprender só aquilo que vai nos fazer bem. E quantas vezes que o nosso coração, a nossa parte humana, né, ela não quer, a nossa parte humana não quer se humilhar, não quer ser manso, não quer. Nós queremos resistir na palavra dura, né? E não é isso que Deus quer de nós. Porque senão, eu me lembrei de várias coisas, de várias partes assim, sobre nós estar com Jesus, servindo a Jesus nessa caminhada. E nesse jugo envolve muitas coisas. Envolve muitas coisas. Eu todos os dias, eu digo assim: Senhor, tenha misericórdia, Pai querido. Que nós, esse dia o pastor Daniel pregou sobre nós ouvir a voz de Deus. Nós discernir a voz de Deus. E nós, por que não dizer, cada dia nós temos os desafios. Cada dia nós temos decisões para nós tomarmos. E se nós não tiver com Jesus ao nosso lado, nós vamos tomar decisões erradas. Nós vamos tomar decisões erradas. E lá na frente nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Então que nós possamos pedir: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Jesus, ó, tu tá tão pertinho de mim, Jesus, ó, essa canga aqui, esse jugo aqui, acho que não é tão grande não, Senhor, é um tamanho normal. Então, ó, Senhor, tu está tão pertinho de mim, ajuda, Senhor, eu perceber a tua voz, quando tu diz sim, e quando tu diz não, porque muitos de nós sofremos, porque nós não buscamos essa orientação do Senhor. E ele termina dizendo assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E daí vem a recompensa. E encontrareis descanso para as vossas almas. É maravilhoso nós saber que Jesus tem esse descanso para dar para nós. Ele tem, porque às vezes nós estamos sofrendo, estamos patinando assim, estamos, né, patinando, quero dizer que não vai para frente, que nem aquele carro na lama. Senhor, o que está acontecendo? Vamos observar, vamos ver, irmãos, se nós não tiremos o nosso pescoço dali, diz, tá tão difícil. Não, deixa, pera aí um pouquinho. Eu quero ficar mais aliviado um pouquinho. Não. E Jesus, ele continua. E nós vamos daí pagando o preço. Nós vamos sofrendo. Porque nós tiremos o nosso pescoço debaixo do jugo de Jesus. E vejam bem, quando uma pessoa está lá no mundo, como eu falei, naquele sofrimento, escravizado pelo Satanás, quando ele chega aqui e aceita o convite de Jesus, e é liberto, aí já vem os amigos, já chegam os amigos dele. Dizem, mas credo, agora você não vai com nós mais lá para os bares, então? Mas como que é isso? Agora você não fuma mais? Não, agora você não bebe mais? Não, mas você não vai mais agora lá para os bailes, dançar? Não vai mais agora nas farras? Por quê? Agora você se juntou lá com aqueles crentes que são escravos.
Aqueles crentes lá que são escravos, que não podem fazer nada. Os crentes são proibidos de fazer tudo. É o próprio Satanás que fala isso. Porque existe uma pessoa que pode ser, existe um homem, uma mulher, uma jovem, uma criança, quem quer que seja mais livre do que servindo ao Senhor? Existe maior liberdade do que servir ao Senhor, mas o Satanás, com o engano dele, ele quer dizer que quem aceita Jesus é que daí vai se tornar um escravo. Não é. É que na caminhada cristã, para nós chegar na glória, nós temos aflições nesse mundo, mas Jesus estando conosco, nós vencemos as aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas, é bom porque vem esse mas. Se ele só dissesse, aguentem aí, porque no mundo vocês vão ter muitas aflições, aguentem aí. Não, ele disse, mas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se aquele que está indo com nós, do nosso lado, dividindo o mesmo jugo ali, ele venceu o mundo, por que que eu não vou vencer? Nós temos que tomar posse e mandar o Satanás fechar a boca dele. Que nem diz, se arrancar, e vamos continuar servindo ao Senhor. E quando se tornar pesado, Senhor, me socorre. Vocês já escutaram aquela história de um irmão assim, ele teve um sonho. E ele sempre se queixava que a cruz dele era tão pesada. Ele sempre dizia, minha cruz é pesada, e é muita luta, a minha cruz é pesada. E daí um dia ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele foi lá no céu. E ele chegou numa sala, diz que tinha um anjo que mostrava para ele as coisas que estão lá no céu. Claro, eu penso que é figurado, assim, isso que ele viu lá, mas é um sonho que ele teve, né? E serviu muito para ele. Então ele entrou numa sala, e aquela sala era cheia de cruzes. Estava cheia de cruzes. Aí ele olhou assim, ele pensou, é boa hora, que tinha cruzes assim, grandona, pequena, média, tudo que é tamanho assim. E daí ele pegou e olhou para o anjo e disse, achei interessante isso. Quanta cruz aqui, né? Aí ele falou para o anjo, a minha cruz está tão pesada. Será que eu poderia escolher uma dessas aqui para mim? Aí o anjo falou para ele, pode escolher. Escolhe uma para você, já que a tua está tão pesada. Aí ele pegou uma assim, colocou no ombro, mas era pesada. Aí ele foi, pegou uma outra assim, era pesadona. Aí ele pegou uma outra assim, não era tão pesada, mas quando ele colocou, machucava tudo ele assim, não sei como. E tinha uma coisa ou outra que machucava e tal. E nenhuma cruz dava certo ali para ele. E ele foi olhando, e de repente ele achou uma que deu certo. Daí ele, essa aqui deu certo. Eu vou pegar essa aqui então. Essa aqui está mais leve. Tá boa. E daí saiu e pegou aquela. Aí quando eles saíram assim, o anjo falou para ele, a que você pegou é a tua. A que você pegou é a tua. Então, irmãos, eu sempre digo, a cruz que é para eu carregar, não é para a irmã ali carregar. Não é para a irmã Paula ali carregar o irmão lá, o irmão abençoado lá. Eu não lembro o nome assim dos irmãos de todos. Eu lembro da irmã Paula e a outra irmã ali agora, já esqueci também. Mas eu vou lembrando. Entendeu? Então, não é a cruz que é para eu carregar, é aquela
que eu vou carregar até o final. E Jesus está comigo e Ele vai me ajudar. Não é interessante? Não é importante isso? Então vamos continuar. Então, como Jesus daí disse aqui no final, depois de nós fazermos isso, esses 3 passos, Ele disse, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque mesmo nós caminhando, antes de nós chegarmos lá nas mansões celestiais, nós teremos as tribulações, nós teremos as batalhas, mas as vitórias são certas. Então, aqui no primeiro, se nós aceitemos o convite de Jesus, vinde a mim. 2, se nós obedecemos a sua ordem, tomai o meu jugo e aprendei. E no terceiro, aprendemos com ele a ser manso e humilde. Podemos ter a certeza que nós teremos o verdadeiro descanso para a nossa alma. Porque ele disse, no final, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pesado é aquele que nós servíamos lá no passado, que cada um de nós conhecemos. Eu não conheci o mundo, mas a gente conhece o que o Satanás escraviza as pessoas com o peso. Então, o melhor lugar para nós estar é na casa do Senhor, é servindo ao Senhor, não dependente de circunstâncias. Porque tem um louvor que fala que é independente das circunstâncias, que nós servimos ao Senhor, e que nós amamos Ele, e que nós adoramos Ele, né? Parece assim que os dias mais difíceis, para mim aconteceu muitas vezes, que os dias mais difíceis, a prova assim mais pesada, quando eu estava no meu lar, e eu dizia assim, eu não tenho força para ir na casa do Senhor hoje. Eu não tenho força. A luta está tão pesada. A luta é tão pesada. E eu estou muito angustiada. Hoje eu não posso ir na casa do Senhor. E uma voz falava, vai. E uma voz falava, vai. E eu pensava, mas eu vou lá fazer o quê? Eu não via perspectiva, eu não via vitória. E eu pensava, mas ir lá fazer o quê? Entende? Porque o inimigo é astuto, o inimigo é sagaz, ele assopra nos nossos ouvidos. E eu dizia, pois eu vou então. Eu vou ver, para ver o que acontece. Quando assim entra até aquela dúvida, eu vou, então eu vou, entende? O meu esposo costuma falar que um pastor de uma outra igreja que ele congregava, ele falava assim, mais ou menos, amor, acho que eu vou falar certo, que quando você não está com forças para ir na casa do Senhor, quando você não está com ânimo, não está com coragem, está desanimado, mas você pega e leva o teu corpo e senta lá. Senta o teu corpo lá. Quanto que é da batalha ganha, amor? Mais de 50% a batalha ganha. Quando você deixa assim os problemas, pendura lá não sei aonde, lá na parede, lá, problemas, ó, vocês vão ficar tudo aqui. E eu estou indo para a casa do Senhor, adorar o meu Deus. Porque o meu Deus é maior do que qualquer problema. O meu Deus é maior do que tudo. Então você vem e traz o teu corpo e ponha ele, subjuga ele sentado ali. Diz, tu vai ficar aqui. Você vai adorar Jesus aqui hoje. Tu vai adorar a Deus. Então, você sai dali com a vitória. Porque comigo acontecia assim. E daí eu comecei a ligar a antena. Aí eu comecei a ligar. Quando a luta era grande, é o inimigo que está arrumando a luta. É o inimigo que está levantando a barreira.
Porque ele pensa que daí eu não vou passar a barreira, pois é agora que eu vou passar. E com a experiência eu aprendi que naqueles dias de maiores lutas, era o dia que eu ganhava uma vitória na igreja, mas tão grande. Era uma vitória assim que eu saía, eu não queria já nem ir mais para casa. Eu já queria ficar lá, e Deus usava, às vezes até profecia, chegava uma pessoa que não sabia de nada da luta que eu estava passando, e chegava e me entregava aquela mensagem de ânimo, de consolação, e eu ia para casa maravilhada, dizia: Jesus, obrigado que eu não perdi esse culto. E eu já escutei esses testemunhos de várias pessoas, que diz que na hora de ir para a igreja, na hora de se aprontar, na hora da janta, o trabalho atrasa. Para mim, a batalha, na terça-feira, que eu quero ir na igreja e não atrasar, é o dia que a patroa chega mais atrasada. Eu digo: Senhor, mas eu vou no horário ou atrasada, e vou correndo para casa, e passo só em casa, às vezes tomar um banho, às vezes fazer um café para manter acordada, e correndo para a igreja, entendeu? Porque o inimigo procura atrapalhar. E tem um versículo que diz assim, só para encerrar, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode pensar que o que você faz não tem significado. É muito simples o que eu faço. Não, não faço nada. O teu trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. E na palavra do Senhor diz que tudo quanto a gente fazer é para fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. Ao Senhor. E que daí de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Graças a Deus, quero pedir para a igreja se colocar em pé e vamos. A gente já esteve aqui em alguns outros dias e parece que os irmãos têm assim, o hábito de virem na frente fazer o círculo. Vocês ainda fazem aquele círculo maravilhoso? Então vamos todos chegar aqui na frente e vamos fazer um círculo. E vamos meditar nessa palavra, se Deus tocou no coração de alguém e que nós possamos estar servindo ao Senhor cada dia melhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos